Bom, senhor presidente, essa matéria é uma matéria que já vem sendo exaustivamente discutida no nosso Estado e o prognóstico, ele é preocupante. Ele é preocupante porque todas as medidas foram tomadas no sentido de realmente montar uma condição para que a CELG fosse entregue nesse processo agora de novembro, ou seja, de venda da CELG. Essa é a realidade que está criada no nosso Estado. Esse processo, ele vem lentamente sendo muito bem articulado entre o governo estadual e o governo federal. Isso não aconteceu por acaso. Isso só foi possível graças a esse entendimento e essa junção de acordos que foram firmados entre os dois governos. Então, ninguém aqui pode... nem o governo de Goiás, nem o governo federal pode pousar amanhã de desconhecedor da realidade. Primeiro, nós sabemos que no momento de crise como essa do governo atual, tem uma pergunta que fala forte e que ninguém consegue responder no governo. Por que que mais de 42 concessões estão sendo hoje revalidadas por mais 30 anos sem que sejam levadas à licitação? O que é isso? A ameaça que tinha a CELG é que, se ela caducasse ou se ela não tivesse os critérios exigidos pela ANEEL, ela então iria para a licitação. Só que agora o governo, precisando de caixa, vai e concede para 42 distribuidoras no país mais 30 anos de concessão. Mas como? Eu não consigo entender isso. Por que, então, que as outras empresas de serviço público têm que ser licitadas? Por que que essas foram simplesmente beneficiadas com essa situação? Outro fato, o problema da caducidade. Nós já vimos várias empresas no país aí, como o caso específico do Amapá, que já não tem nenhuma condição de continuar dentro das exigências da ANEEL, a continuar sendo uma distribuidora e, no entanto, ela continua sem nenhum risco de caducidade. Então, quais são os parâmetros que poderiam colocar em risco a CELG? Esses dois, no entanto, nós temos aí dezenas de situações que mostram o contrário, ou seja, dois pesos, duas medidas. Para a CELG, esse processo ele torna-se impeditivos da CELG sobreviver e de não ser estatizada ou de não ser federalizada. Para outras, não. Não precisa nem de ser licitada e nem de ser federalizada. O governo de Goiás encaminhou um projeto à Assembleia Legislativa, aprovou a federalização da CELG na Assembleia Legislativa de Goiás. Foi feito um acordo com a Eletrobras. A Eletrobras assumiu o controle da CELG em 2012. Então, o governo de Goiás contraiu, depois de ter negado o empréstimo no governo Alcides, ele contraiu o mesmo empréstimo em piores condições para a CELG, perdendo o controle acionário da CELG e, ao mesmo tempo, fazendo com que a CELG, a partir daí, tivesse que contrair empréstimos sendo repassado à população goiana para pagar. 5 bilhões e 200 milhões de reais. Um primeiro empréstimo de 3 bi e pouco, e outro 3.200 e outro de 1 bilhão e 700. Bom, mas nessa hora, senhor presidente, eu queria me dirigir exatamente ao representante da Eletrobras, senhor Oscar, doutor Oscar. Queria que o doutor Oscar me respondesse como é possível a Eletrobras está exatamente responsável pela gestão da CELG, receber todo esse dinheiro da Caixa Econômica Federal, priorizar pagar impostos federais, pagar impostos estaduais e não pagar a dívida com Itaipu, que é reajustada em dólar e com juro de 1% ao mês.
Ou seja, a dívida que mais penalizava a CELG, como era de uma empresa da Eletrobras, ela não foi quitada. E aí preferiu-se dar caixa para o governo federal, paga os impostos federais, o governo fazer superávit. Aí eu vou dar uma receita para o governo de Goiás e vou pagar o ICMS. Agora, o pagamento da dívida de Itaipu, essa não. Por quê? Itaipu deve, CELG deve para Itaipu, Itaipu é da Eletrobras. Quanto mais a CELG sangrar, melhora as condições para nós adquirirmos a CELG em preço de banana. É óbvio. Bom, com essa situação, nós vimos que não existiu, durante nenhum desse período, um investimento, senhor presidente. O que nos revolta neste momento e o que o povo goiano se sente agredido neste momento e humilhado neste momento é que a Eletrobras ela passa a ter 51% das ações que serão vendidas no leilão da CELG. O que a Eletrobras fez pela CELG em Goiás para se apoderar de tudo aquilo que sempre foi a maior empresa do Centro-Oeste brasileiro e o grande orgulho nosso goiano por ter aquela empresa como sendo uma referência de gestão, de competência, de ferramenta de desenvolvimento na área social, de atendimento das regiões mais carentes. Então, por que agora, tá certo, a Eletrobras, que hoje preside e comanda a CELG, que a CELG hoje é uma subsidiária da Eletrobras. Por que a CELG continua sendo a pior distribuidora do país? A pior. Em todas as classificações, a CELG é a pior. Então, o que adiantou a ida da Eletrobras para a CELG? Só que nós repassamos para os goianos 5 bilhões e 200 milhões de reais para pagar. Dívida nossa, de Goiânia. E agora, o que ocorre? Vem a medida 677, provisória, que eles pegam esse jabuti e implantam dentro de uma medida que nada tem a ver, que é um assunto específico da Chesf, inclui que a CELG agora, para que ela possa ter melhores condições para ser vendida, essa é a verdade, nós temos que tirar uma dívida dela em dólar, porque senão nós não vamos achar comprador para a CELG. E nós precisamos tirar essa dívida dela em dólar, que a Eletrobras não quitou quando a Eletrobras assumiu o comando dela em 2012 e fez o empréstimo. Agora, ele quer dizer o seguinte, agora nós vamos fazer o dólar em janeiro de 2015. Por que não faz o dólar em setembro de 2010, exatamente no momento em que o atual governador negou a cumprir o contrato da CELG com a Caixa Econômica Federal, que tinha esse objetivo de quitar essa dívida? Primeiro ponto. Segundo ponto, por que nós vamos repassar para os ombros da população brasileira mais 300 ou 400 milhões de reais que nós estamos enxugando da CELG para entregá-la para o comprador? Por que então, o comprador não assume essa diferença que existe hoje na cobrança que o governo brasileiro quer transferir para a população? Então, senhor presidente, nós estamos vendo aquilo que alguém falou aqui, que esteve no Ministério e disse, olha, vai falar com o ministro da Fazenda, porque o assunto já está decidido, a CELG já vai para a privatização. Bom, esse é o fato que nós vemos que esse processo ele já caminhou 90%. Nós sabemos disso. A resistência nossa é no sentido de mostrar o absurdo que estão fazendo com o nosso Estado. A truculência com que estão fazendo. Porque a CELG é uma empresa que ela é rentável, sim. Se a CELG não tivesse a estrutura que foi montada dentro dela, no aparato político, para servir muito mais de suporte em eleições e muito mais de bandeira de campanhas eleitorais, ela não estaria vivendo o momento que ela está vivendo. Porque a CELG é uma empresa que tem competência, tem quadros preparados, é uma empresa que foi referência no país, tá certo? E não tem por que ter provocado desmonte nela nesses anos agora. Então, isso caracteriza, sim, aquilo que eu quero trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, presidente. As informações que recebi de uma reunião havida em Palácio a semana passada.
Então, nós estamos na terça-feira, semana passada, onde o governador reuniu todos os empresários e disse a eles, olha, eu só vou quitar dívida com vocês depois da venda da CELG. Então, isso já está marcado. Isso já está fazendo parte já daquilo que o governo já colocou como sendo, tá certo, o caixa do governo para poder tampar os buracos que foram feitos durante todos esses anos. Vende-se a CELG, a Eletrobras fica com 51%, Goiás com 49%. Goiás com a dívida de 5 bilhões e 200 milhões, hoje com a Caixa Econômica Federal. Todo o passivo da CELG foi transferido para o governo do estado de Goiás. Todo o passivo da CELG, todo, tá certo? Que nós temos julgamento aqui do último balanço, nós temos aqui a análise do último balanço da CELG, que a previsão inicial é de mais ou menos 500, 600 milhões e o segundo com 2 bilhões e 500, sem reajuste, tá certo? Dessas dívidas que estão sendo cobradas da CELG. Quer dizer, a CELG ainda fica com uma dívida, o passivo dela, em mais de 3 bilhões de reais. Ora, com isso, senhor presidente, o que nós pedíamos nesse momento era que a Eletrobras tivesse pelo menos um gesto de reciprocidade e assumisse a CELG, tá certo? Para que ela pudesse ser restabelecida na sua condição de gerenciamento e devolvesse a CELG e cobrasse do estado de Goiás a condição de Goiás, sim, ter que ressarcir, mesmo que seja com 45%, com 48%, com 49,5% de suas ações, mas que ela continuasse sendo uma empresa do estado de Goiás. Essa é a solicitação que nós temos. Ora, a CELG poderia ser devolvida a Goiás, tá certo? A Eletrobras assumiria 49,5% das ações dela, ou como queira, 49,9% das ações dela, e nós teríamos condições de continuar com a CELG dentro de um cronograma e de um plano capaz de poder mostrar que a CELG não estaria vinculada a ter que socorrer momentos de dificuldade do governo para resolver problemas políticos e, com isso, nós sobreviveríamos à nossa empresa, que sempre foi orgulho para todos nós. São as ponderações que faço a Vossa Excelência, presidente. E, ao mesmo tempo, peço apoio do senador Paulo Paim à votação que se dará, provavelmente na quarta-feira, que será exatamente o terceiro dia em que a matéria virá à pauta. Eu apresentei 2 destaques. O primeiro, para que a CELG tenha a dívida reajustada em setembro de 2010. Segundo lugar, para que o reajuste para que o diferencial que está sendo cobrado da população brasileira seja a responsabilidade da empresa que vem amanhã tentar entrar no leilão. E o terceiro lugar é a retirada 100% da emenda apresentada pelo senador Eunício, que foi a inclusão dela no relatório da 677. São essas minhas ponderações. Eu agradeço a Vossa Excelência pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu. Muito obrigado, senhor. Senhor senador Caiado, de Goiás.